Livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 5, diz assim: E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Amém? Podem sentar. Que o Espírito de Deus nos conduza nessa mensagem, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, o nosso intelecto, para aprendermos e compreendermos sobre mais de Deus. Nós estamos nessa série, o nome dessa série é A Obra do Espírito Santo com a Igreja. Existe a obra do Espírito Santo na Igreja. Que obra é essa? A obra de transformação, implantando o caráter de Cristo na nossa vida. A obra do Espírito Santo na Igreja é Ele agindo em nós para nos resgatar, trazer novamente a imagem e semelhança de Deus, que foi perdida onde? Lá no Jardim do Éden. Lá no Éden, Adão, filho de Deus, Adão, o primeiro homem, tinha uma comunicação direta com Deus, aonde o próprio vinha na viração do dia, à tardinha, para conversar com Adão. Só que Adão deu ouvido às suas concupiscências e, ouvindo as suas concupiscências, gerou o pecado, e o pecado gerou a morte. Adão, portanto, ele é separado de Deus. Ele fica distante de Deus porque ele cometeu um pecado, porque ele entrou no caminho da desobediência. A obra do Espírito Santo na igreja é resgatar essa essência, essa comunicação que nós precisamos ter com Deus. Inclusive, é por isso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa resposta dele é uma pergunta que Filipe faz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala: vocês estão tanto tempo comigo e ainda não viram o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a forma de acessar o Pai é através de Jesus. Então, a obra do Espírito Santo na igreja é restabelecer a originalidade da criação, que é ter esse contato. Mas existe a obra do Espírito Santo na igreja e existe a obra do Espírito Santo com a igreja. E é essa obra que a gente está trabalhando em Isaías 61. A obra do Espírito Santo com a igreja é a mesma obra que o Espírito tinha com Jesus quando ele estava aqui na terra. Jesus, ele fluía e movia pelo poder do Espírito Santo de Deus. Inclusive, Lucas 4 está repleto disso. E o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E pelo Espírito, Jesus foi para a Galileia. Aí no final, lá no verso 18, ele abre o rolo na sinagoga, no profeta Isaías, nesse mesmo trecho, e lê: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu. Ele começa a elencar o que está escrito no 1 e no 2. Ele fecha o rolo, vira para aqueles que o ouviam naquele momento e fala: hoje se cumpriu essa palavra diante dos vossos olhos. Porque nós não agimos igual a Jesus. Nós não agimos sem o auxílio do Espírito Santo. Jesus não agia sem o auxílio do Espírito Santo, porque ele veio como homem, em figura humana. A igreja, ela serve hoje para preparar o caminho para a volta de Jesus. A gente não vai falar hoje sobre a parábola de Mateus 25, a parábola das 10 virgens. É uma parábola muito interessante e tem um ensinamento muito poderoso sobre os nossos dias. Só que eu quero comentar com vocês sobre o grito da meia-noite. O que é o grito da meia-noite? Que momento é esse? Quando acontecerá? Há quem diga que existe um relógio no mundo, e de fato construíram um relógio, e ele está batendo lá 11h57, 11h58, faltando 2 minutos para meia-noite. Quando atingir meia-noite, vai ser o sinal máximo de Deus sobre essa terra. Outros dizem que o grito da meia-noite, retratado lá em Mateus 25, é os sinais, são as catástrofes que acontecem. Em muitas teorias se tem
sobre o que de fato é. Só que eu gosto de analisar teologicamente, biblicamente. Ali em Mateus 25, Jesus está retratando um casamento. E um dos elementos do casamento é um noivo e o outro, a noiva. A noiva tinha suas amigas, que eram conhecidas como as virgens. As donzelas que ficavam ali com ela. O noivo, ele tinha também os seus amigos. E diferente da nossa cultura, quem vai até quem é o noivo até a noiva. A noiva fica esperando. Só que pelo caminho ficam as donzelas, as amigas da noiva, as virgens. O noivo, ele está vindo com a sua comitiva, ele está vindo com os seus amigos. Um dos amigos sai, ou alguns saem, correndo na frente do noivo, como se fosse o arauto. Sabe quando Davi mandava alguém para a guerra? Joabe, pega aqui, Joabe era o general, vai lá para a guerra. Guerreia, acontece. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha ligação. Como é que o rei ficava sabendo antes do exército voltar o que estava acontecendo lá? Eles mandavam um mensageiro. O amigo do noivo fazia isso. Ele saía ali do meio, esse é o atalaia. O amigo do noivo saía ali do meio e avisava, olha, está acontecendo isso, isso, isso. No caso, o amigo do noivo chegava e falava assim, olha só, o noivo está chegando, saia ao seu encontro. Perfeito? Pega os elementos. Tem um personagem na Bíblia que diz assim, eu não sou o noivo, mas eu sou o amigo do noivo. Quem é esse? João Batista. João Batista, ele deixa bem claro, eu não sou o noivo, mas eu tenho uma missão com o noivo, eu sou o amigo dele. Ele está fazendo referência clara, irmãos, ao casamento judaico. João Batista, ele é uma figura do grito da meia-noite. E qual é o grito da meia-noite? Preparar o caminho do Senhor. Voz do que clama no deserto, Isaías 40. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, os montes aplane, os vales exaltem, deixe tudo reto, preparado para quando ele chegar. No caso, o grito da meia-noite, o João Batista dos nossos dias não é uma pessoa, não é uma figura, é a própria pregação do Evangelho. Viu como é simples? O grito da meia-noite não são os sinais. O grito da meia-noite não é uma especulação de uma pessoa específica, ou a interpretação mais estranha que eu vi é uma igreja fora das igrejas, porque as virgens representam a igreja, mas o grito da meia-noite é uma igreja fora da igreja. Como é que é isso? Tem igreja fora da igreja? Não tem. O que é o grito? É a pregação do Evangelho. É o anúncio da volta de Jesus. É o anúncio de que Ele está chegando e nós precisamos despertar. E esse anúncio é feito pela igreja. Esse anúncio é feito pelo povo de Deus. Esse anúncio é feito por aqueles que temem ao Senhor. Esse anúncio é feito pelo amigo do noivo. Vocês serão chamados meus amigos quando fizerem o que eu mando. Esses são os amigos do noivo. Quando a gente vai lendo a Bíblia, lá em Deuteronômio, a gente vai se deparar, com um dizer interessante, uma preocupação interessante que Moisés vai estabelecer. Olha só, quando vocês adentrarem na terra, vocês vão cuidar dos órfãos e das viúvas, porque em tese eles não teriam algum tipo de suporte. O órfão é no sentido da criança ou do jovem que precisa de um auxílio, de um recurso que ele não pode prover. Não é um órfão com 30, 35, 40 anos. É alguém que não consegue ali se sustentar. E a viúva? A mulher, ela tinha a responsabilidade de cuidar do lar, como até hoje tem, e algumas querem negar. Ela tinha essa responsabilidade de edificar a sua casa, de cuidar da sua casa, de manter tudo em ordem, seja a arrumação, seja os filhos, seja o próprio marido. Essa função era da mulher, é da mulher.
Só que quando o marido morria, que era aquele sustento para casa, ela ficava desamparada. E para que não fosse feito como nas outras nações, para elas não virarem prostitutas, para elas não venderem o seu corpo em troca de um pedaço de pão, era lei bíblica da Torá que o povo deveria parar, os órfãos e as viúvas. Mas tinha uma terceira classe que deveria ser amparada. Qual era essa classe? Os estrangeiros. E o Senhor dá um bom motivo para isso. Vocês vão cuidar dos estrangeiros que estiverem no meio de vocês. Inclusive, quando Davi ele sai de Jerusalém fugindo de Absalão, seu filho, ele tem 3 generais, um deles é estrangeiro, que é Itai. Porque tinha essa cultura no meio dos judeus de cuidar, de tratar bem o estrangeiro, de ser receptivo. E o Senhor fala, vocês vão cuidar bem dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros em terras estranhas. Vocês foram peregrinos lá no Egito, e vocês sabem como é difícil estar longe da sua terra natal. Você sabe como é difícil estar longe da sua família, estar longe do seu povo, da sua cultura. Então, acolhe os estrangeiros. Aí vem o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Onde são divididos 7 homens, separados, melhor dizendo, 7 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da palavra e cheios do temor de Deus. E esses homens, eles tinham uma missão bem específica, porque os apóstolos não estavam dando conta de tudo, de ensinar, do ministério da oração e cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles eram separados, esses 7 homens, exclusivamente para isso. Dê suporte a elas, dê suporte aos órfãos, provê o que for necessário, dê todo o suporte emocional, estejam com eles. Esse grupo, esse ministério é o de vocês. Sirvam as mesas dos órfãos e das viúvas. Daí o nome diácono ou diáconos no grego. É aqueles que servem a mesa, que cuidam dos órfãos e das viúvas. Só que está faltando uma classe. Qual a classe que está faltando? Os estrangeiros. Lá em Tiago, o homem de Deus vai escrever: olha, a religião pura e verdadeira é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas. Cadê os estrangeiros, gente? É muito simples. O apóstolo Paulo ele vai ensinar de forma bem clara: em Cristo não tem homem e não tem mulher. Não tem grego e não tem gentio. Não tem judeu, não tem romano. Porque todos somos um em Cristo Jesus. O propósito de Deus com a igreja não é que tenha estrangeiros aqui, mas aqueles que fazem parte da igreja são transformados, deixam de ser estranhos, deixam de ser estrangeiros e se transformam à imagem e semelhança de Deus novamente. Por isso o Novo Testamento não se preocupa com a terceira categoria, porque para eles essa categoria não existe. Por quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Por todo o mundo. Então não tem judeu, não tem grego, não tem gentio. Somos todos um em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, não há estrangeiros. Não há estrangeiros por um motivo. O evangelho, ele é mundial. O evangelho, ele tem o alcance, ele tem a missão de ser enviado para todo o mundo. O evangelho, ele precisa estar na Pavuna, ele precisa estar em Colégio, Vista Alegre, Vila da Penha, Irajá, Vaz Lobo, precisa estar em São Cristóvão, no centro, precisa estar na Carioca, precisa estar em todo o Rio de Janeiro, em Niterói, precisa estar em todo o Brasil, em todas as nações. Por quê? Essa é a missão da igreja, preparar o caminho para o Senhor. Não à toa, presta atenção nas conexões. Nós somos ungidos, nós temos o Espírito Santo. Tudo que a gente já falou até hoje foi para curar. Isso é o quê? Evangelístico. Foi para restaurar. Isso é o quê? A gente vai até eles. Isso é evangelizar.
Apregoar o ano aceitável do Senhor é evangelismo. Apregoar o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os tristes. O que é isso? Proclamar sobre aqueles que estão tristes, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O que é isso? É evangelismo. Trazer o avivamento espiritual. Qual é a consequência de uma igreja avivada, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus? Evangelismo. Nós fomos ungidos, nós temos a unção de Elias, nós temos a unção de João Batista para levar esse evangelho, para preparar o caminho para o Senhor. Mas por que precisa? Porque ele disse que ele não vai voltar enquanto o evangelho do reino não for pregado em todas as nações. Mateus 24. Não há retorno de Jesus, não há volta de Jesus sem que o evangelho seja pregado em cada canto dessa terra. Não existe retorno, não existe volta de Jesus sem que o evangelho seja pregado no mundo inteiro. Os estrangeiros representam o alcance do evangelho de Cristo. Nós precisamos desejar, irmãos, que as almas sejam salvas. Um paralelo que Oswald Smith faz no seu livro Paixão pelas Almas, um livro bem pequeno, mas que eu recomendo que todos leiam. Ele pega ali Gênesis 30, verso 1, aonde Raquel, ela vira para Jacó e faz um clamor. Ela fala assim: Jacó, me dê filhos, senão eu morro. Os filhos, eles representam, no contexto do Novo Testamento, aqueles que se convertem. Lembra que Paulo fala: eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Olha o nível que Paulo está chegando. Ele está falando assim: eu me angustio, eu sofro, porque eu desejo que Cristo seja gerado no interior de vocês. Que eu desejo que vocês sejam transformados, que vocês alcancem a salvação. Somente mulher e mãe que já teve filho sabe o que é uma dor de parto. Paulo está fazendo um comparativo sem exagero nenhum, que ele, como apóstolo dos gentios, como líder da igreja, ele orava, ele clamava: eu desejo que Cristo seja gerado na tua vida. Era o desejo que ele tinha, era o que ele mais queria, era o que Paulo mais desejava. É o que eu e você precisamos ter, um sentimento de que Cristo seja gerado nas almas. Conforme Salomão fala em Provérbios, aquele que ganha almas, sábio é. Nós precisamos avançar no evangelismo. Nós precisamos ir além, nós estamos perdendo muito terreno, irmãos. Sabe por quê? Discípulo gera discípulo, irmão. O mestre, o professor, o pastor, ele vai apacentar, vai cuidar daquele que já se converteu, daquele que faz parte da igreja. Mas a gente precisa ir a campo. Não é o evento que vai fazer as pessoas se converterem. Evento traz pessoas sem compromisso com a igreja. Evangelismo traz transformados pelo Espírito Santo. O evento não transforma, o evangelho transforma. O evento não atrai pelo Espírito Santo. O evento traz curioso, traz pessoas para passarem o tempo, a chamada resenha. Não. O evangelho, ele impacta o coração, ele esmiuça o coração, ele cria um novo coração e faz o homem nascer de novo. Precisamos do evangelho do centro novamente. Sabe por quê? Olha para as outras religiões. Olha para as seitas. Nós temos o exemplo do testemunho de Jeová. Corriqueiramente, seja eficaz ou não, eles têm um compromisso de evangelizar. Todos eles. Quantas vezes você já passou em algum metrô e eles estavam ali com os seus livrinhos? Já viu? Aquilo ali é o evangelismo deles. Quantas vezes você já viu eles batendo de porta em porta? Você conhece algum líder famoso dos testemunhos de Jeová? Você conhece alguma figura pública, algum influencer que está angariando?
No Adventista você tem o Rodrigo Silva, que é o único bem famoso, assim, que furou a bolha. Testemunho de Jeová, você conhece algum? Não conhece. Por que eles são tão grandes? Por que não acabam? Por que eles vão construindo mais e mais salão do reino? Por que eles conseguem mais adeptos? Porque eles vão de casa em casa, irmãos. Porque eles vão semana após semana, dia após dia evangelizando. Eles colocam isso como missão da vida deles. Qual é a religião que mais cresce no mundo? A Islã. Os islâmicos. Você sabe o que aconteceu nos últimos dias lá na Rússia? Teve um shopping que sofreu um atentado terrorista. Se não me falha a memória, morreram 40 e 100 ficaram gravemente feridos. Ou foi ao contrário, morreram 100 e 40 ficaram gravemente feridos. Depois do ocorrido, 2 dias depois, quem que assumiu a autoria de livre e espontânea vontade? Os muçulmanos. E sabe o que eles falaram? O nosso objetivo, o nosso alvo eram os cristãos. Isso não é especulação, é fala deles. Eles queriam matar os cristãos. Como que pode uma religião declaradamente inimiga de cristãos e judeus cresce com mais adeptos? Porque eles têm um forte trabalho de evangelismo. Você sabe como é que funciona o evangelismo do judeu e o evangelismo dos muçulmanos? Eles chegam e te evangelizaram. Você se converteu. Você vai ser discipulado por 1 ano inteiro. Depois de 1 ano, você e eu vamos evangelizar uma outra pessoa. Ganhamos essa outra uma pessoa. Em 2 anos, somos 4. Em 3 anos, somos 8. Em 4 anos, somos 16. Eu vou parar por aqui para não me enrolar nas contas. Mas eles vão crescendo tão devagarzinho que daqui a pouco, não, a gente quer um espacinho aqui para botar nossa sinagoga. A gente quer um espacinho aqui para colocar onde a gente vai fazer a reunião dos muçulmanos. Para daqui a pouco eles pedirem uma mesquita. Já pediram aqui no Brasil, você sabia? Tem muito adepto deles aqui no Brasil. A igreja vai evangelizar como? Vamos trazer cantor gospel. Vamos fazer acontecer. Aqui é o lugar de milagres. Aqui é o lugar de poder. Cadê o evangelismo dedicado? Cadê, meus irmãos, a dedicação em levar o evangelho de casa em casa, de alma em alma? Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não à toa Jesus fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Só que, irmãos, eles não têm a maior ferramenta de evangelismo. Qual é a maior ferramenta? O Espírito Santo de Deus. Se você entender que ao dobrar o teu joelho e você fazer 24, 48 horas de jejum por semana, você vai ser plenamente cheio do Espírito Santo, que literalmente ao abrir da tua boca vão sair palavras carregadas de poder que vão converter vidas, irmão. Essa pavuna vai ser virada de cabeça para baixo. Esse Rio de Janeiro vai ser transformado. Elias, sendo só Elias, um homem só, fez fogo descer do céu. Lutou contra 850 profetas inimigos e venceu. Representam demônios. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principado e potestade. Conversávamos hoje de manhã sobre a questão da oração, onde um livro vai dizer algo que estremece a minha alma. Ele fala assim: os homens estão à procura de melhores métodos, mas Deus está à procura de melhores homens de oração. Quero te encorajar para ser esse homem, para ser essa mulher. Onde evangelizar? Janela 1040. É a área do mundo entre as latitudes ou paralelos 10 e 40, no norte da Europa, no norte do Equador. Um espaço comparado a uma janela retangular, do oeste da África até o leste da Ásia, incluindo o Oriente Médio, composto de 68 países. A janela 1040 cobre 1/3 da área do planeta, com 66% da população mundial. É uma área do mundo repleta de pobreza, sem qualidade de vida e acesso à palavra de Deus. Em números reais, estamos falando de cerca de 5,27 bilhões de pessoas do mundo que tiveram pouco ou nenhum acesso ao Evangelho.
são cercados e imersos em religiões budistas, hinduístas, majoritariamente muçulmanas. A Janela 1040 precisa de evangelistas, pastores, missionários, profetas, precisa da igreja. Eu estou falando de 1/3 da área da Terra. 66% da população mundial que não conhece Jesus, que nunca ouviram falar de Deus, que hoje, dentro da igreja, são estrangeiros, são estranhos, porque não foram transformados. Você já ouviu falar disso? Mas você vai para a igreja, a tua vitória, o teu sonho, os teus planos, aonde você é o centro do culto, não, nós temos uma missão. Aí a igreja vai ficar preocupada com ativismo político e vai deixar de lado o evangelismo e as missões. Não podemos. Evangelizar nas ruas, mais do que panfletar. Irmão, ore. Ore. Se Deus te der a ousadia, a tua timidez vai ser vencida. E você vai ver uma alma na rua, você vai parar ela e vai levar a palavra para ela. Jesus tem restauração para a tua vida. Jesus tem cura para a tua alma. Se arrependa dos seus pecados. Palavras simples que podem mudar a vida de alguém que está a caminho do inferno. Você tem noção disso? Você entende o poder que está nas tuas mãos? O poder que nós temos é superior a uma bomba que o Vladimir Putin está ameaçando o mundo, dizendo que se acontecer XYZ, nós temos bombas nucleares e vamos usar. Só ele pode destruir o mundo 2, 3 vezes, mas o nosso Deus pode impedi-lo. Nós temos ele ao nosso lado para evangelizar. Você entende isso? Evangelize nas ruas, evangelize nas casas. Vamos fazer o pequeno grupo. Vamos evangelizar nas redes sociais, seja compartilhando pregações no Instagram, WhatsApp. A maioria da população do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade está nas redes sociais. Quando você evangeliza, eu já cansei de ouvir pessoas que conheceram a igreja, alguma igreja, porque estavam mexendo no Instagram, viram uma postagem, viu que tinha culto, falou, vou lá, despretensiosamente se converteu e entregou a vida a Jesus. Evangelize sabe quem? Vitor, eu não consigo ir na Janela 1040, eu não consigo ir no Oriente Médio, eu não consigo ir na Ásia, eu não consigo, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho tempo porque eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover. Irmão, o teu vizinho, ele não conhece Jesus. Ele pode não ter Deus, você tem, você pode entregar a ele. A verdadeira política da boa vizinhança é levar o evangelho para o teu vizinho. Leve, irmão, leve. Nas palavras de Oswald Smith, entretanto, o evangelismo não está morto, de forma alguma, nem mesmo poderá morrer. Portanto, é o grande e único método que Deus usa para realizar a sua obra. Leve esse evangelho a toda criatura, que então Jesus, o nosso Rei, ele voltará. O evangelismo é a graça de Deus derramada no mundo para levar a salvação. Para a igreja é o mandamento para agir. A sua vida corrida não é desculpa para não evangelizar. Se você conversa com alguém sobre futebol, notícia ou uma situação que seja que aconteceu na sua vida, você tem tempo para evangelizar. Se você se enrola nas palavras, apenas convide para o culto ou para o pequeno grupo. Leve-a para ouvir a palavra de Deus. Visite enfermos e doentes. Vá até os hospitais e presídios, mande uma mensagem para o teu familiar, estende a mão para o teu vizinho. Se você não tem interesse em evangelizar e não se preocupa com a salvação de outros, você não tem o amor de Deus e precisa nascer de novo. Amém, queridos? Evangelize. Leve o evangelho a toda criatura. Não é opcional. Jesus não disse, se você tiver de bobeira, tiver uma disponibilidade e tiver afim, ide fazer discípulos. Não. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E através desse poder, eu digo, ide por todas as nações e pregai, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.